Bom, o código VHDL é composto pelo top module, que contém dois arquivos principais. Um que é o arquivo principal das operações e outro que é o arquivo do controle da FSM. Aqui a gente tem três IPs, que um é a memória ROM, o VioCore e o ILA-Core. Bom, começando então pelo top module, aqui a gente então declara todos esses componentes e apenas conecta eles pelo port map. Aqui, e a LED é atualizada aqui apenas concatenando alguns dos valores que estão saindo, né, do módulo principal. Já que nesse módulo principal, a gente começa declarando o componente de adição e subtração, o de multiplicação, usando vários sinais, e já colocando todos os taps esperados em binário aqui dentro do documento, em um array que na verdade é uma matriz, né? Bom, esse array ele foi gerado aqui no próprio MATLAB, já aproveitando o código, né? E apenas fazendo algumas mudanças. Bom, aqui todo o processo dessa operação começa com um start, que vem lá do VioCore, e ele vai retornar um start acknowledge, que vai acionar a FSM. A FSM, então, vai preparar o address da memória ROM e vai retornar, né, com o first start. Quando tiver o first start, a gente atualiza o símbolo atual e o último símbolo e começa a correlação. Bom, as próximas operações elas vão ser controladas, né, a partir do ready do primeiro multiplicador, em que a gente vai deslocar o registrador do SOF, que aqui é um array de 24 valores de 27 bits. Então a gente desloca e coloca o símbolo de entrada na posição aqui mais à direita e a gente está pronto então para fazer as operações de multiplicação. Já esse processo aqui é responsável pela detecção, e a detecção é feita por uma subtração do valor que foi achado com um threshold. No meu caso, o threshold é de 5, então, subtraindo o valor com o 5, se esse número for, se o resultado for positivo, quer dizer que esse número é maior. Então, a gente detecta que teve um start of frame. Bom, se esse for o primeiro start of frame, então a gente atualiza aqui e mostra a posição em que ele foi achado. Bom, aqui está toda a declaração da árvore de operadores, todos eles são feitos com for generate para ficar mais compacto e para isso foi detectado se o i do for é par ou não. Assim dá para conectar facilmente cada um. Bom, então aqui está o arquivo da máquina de estados, que apenas faz o controle aqui da, é, da memória. Temos três testes bench. O primeiro, ele lê diretamente de um arquivo TXT para poder fazer uma simulação. O segundo é do funcionamento da máquina de estados. E o terceiro é um teste bench do top module que já considera a memória ROM instalada aqui. Esse teste bench não tem o ILA nem o VioCore. Bom, a simulação em si, ela apresenta então um comportamento bem fidedigno, onde tem aqui os 5 softs detectados e o primeiro na posição 46, que está bem parecido com o que foi simulado em MATLAB. Aqui a gente tem a posição 45 aproximadamente. Bom, então, para a implementação, a gente tem aqui na placa, então, o ILA já preparado como o Ready Core de Trigger, e aqui acionando o Trigger, então, a gente pode dar um Start, que aqui ele já vai parar o ILA, ele não vai ficar mais em espera, e aqui temos todos os valores que foram calculados. Dá um zoom aqui. E aqui já tem o ready out, indicando que teve então o primeiro soft. Bom, exportando esses arquivos, a gente vai exportar eles em formato aqui de Excel. Eu já baixei os arquivos, então eles vão ficar nesse formato aqui, em que o valor, né, é encontrado, o resultado está na quarta coluna e o ready core está na sexta coluna. Colocando isso então no código MATLAB, aqui a gente pode usar esse código MSE-ILA, que vai calcular o erro. Bom, rodando aqui então, a gente vê que o erro ele fica maior à medida que o soft se aproxima, pois a posição não é exata do que é do MATLAB.
Então a discrepância é maior nesses casos, mas mesmo assim o MSE ele não deu maior do que 1.13. Né? Essa discrepância ela vai no cálculo. Bom, em relação ao consumo, então ficou 101 miliwatts, sendo dinâmico 29 miliwatts e estático 72 miliwatts. Já na questão da utilização, a gente vê que teve um custo computacional muito grande, onde o top módulo custa 11.219 LUTs, isso equivale a 53% das LUTs. E também houve um uso de 53% por cento aqui da LUT lógica e da memória RAM de 30%. Bom, aqui já em relação ao timing, o timing aqui em relação ao timing teve um slack negativo, mesmo colocando um delay de 1.5 nanosegundos na saída. O slack aqui no caso é das LEDs em questão. E o caminho mais crítico é da LED 49, com um clock virtual, e ela chega com 11.465 nanosegundos. Aqui o delay foi colocado só de 0.5 segundos, o delay de saída, 0.5 nanosegundos, então é necessário o ajuste. Já não houve problemas de holding, então não é necessário. Esse circuito está rodando numa frequência de 100 MHz. Bom, para uma frequência de 166 MHz, com um período de 6 nanosegundos, teve alguns conflitos aqui, né, nos constraints de timing. Então, o circuito ele tem muitas inconsistências e não trabalha acima de 100 MHz. O input e o output delay usados foram esses, de menos 1 nanosegundos para as LEDs e 1 nanosegundo para o reset e o start. Bom, no final a gente tem então as LEDs da placa aqui indicando a posição, né, que teve o primeiro frame, o start of frame. O primeiro foi detectado aqui na última LED e esses duas LEDs significam que teve 5 start of frames detectados e um LED não está sendo utilizado.